Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Paracambi. Eu sou a professora Joana Fernandes e nessa aula eu vou trazer para vocês vários aspectos históricos do município de Paracambi. Na nossa aula de hoje, tá? Que é totalmente voltada aí para você que vai fazer o concurso agora em 2024, nosso material super atualizado. Eu vou trazer para vocês um pouco sobre a formação do município de Paracambi lá no século XVIII, passando, pelos eventos que marcaram a região durante o século XIX. Então, 2 séculos de história que eu vou trazer para você em uma aula, tá? De uma forma sucinta, objetiva, porém bem completa. E além de eu mostrar para vocês todos esses tópicos que eu falei, eu ainda vou realizar com vocês nessa aula várias questões sobre os tópicos que vão ser trazidos para você fixar, testar os seus conhecimentos e fixar aí o conteúdo trazido na aula, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula, deixa eu dar um recado para você que está se preparando para esse concurso e que precisa, se você está se preparando para esse concurso, é indispensável que você realize muitas questões de prova. É a melhor forma de você chegar lá na hora da sua prova com muita tranquilidade e acertar as questões lá colocadas pela banca, tá? Se você quer resolver questões de prova sobre História e Geografia de Paracambi, você vai vir aqui, expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo. No nosso site você vai encontrar aqui, concurso Paracambi, clicou, vai abrir para você aqui, quero saber mais, clique em quero saber mais. E aqui você vai encontrar o nosso material de História e Geografia de Paracambi, mais de 100 questões comentadas, com todos os tópicos lá que a banca trouxe no seu edital, tá? Deixa eu fechar aqui que o Expresso tá me chamando. Então, vai estar lá para você os tópicos que estão no seu edital de História e Geografia de Paracambi. A parte tá bem completa aqui o material para você treinar para sua prova. Também temos questões, tá? Mais 80 questões comentadas de português só da banca IBAN, tá? Para vocês verem como a banca IBAN vai pedir o conteúdo de língua portuguesa na sua prova. Você vai ter aqui 80 questões com comentário. Além de você fazer a questão da banca, você ainda vai ter acesso ao comentário para tirar qualquer dúvida que você venha a ter. E também você vai fazer um magistério, tem a parte de redação. Gente, esse curso de redação aqui, o valor dele é inacreditável, porque esse curso é muito completo. Ele vai praticamente pegar na sua mão e te conduzir para que você faça uma redação nota 10 na sua prova, para que você de fato consiga realizar uma excelente redação que vai fazer toda a diferença na sua classificação final do concurso, tá? É um valor assim irrisório perto do conteúdo que esse curso traz para você, do que ele vai agregar para você. Além das videoaulas, você ainda vai ter acesso a vários modelos de introdução, modelos de redação para você poder... E no curso já vai ser direcionado como você pode utilizar esse material para potencializar a sua preparação, chegar lá na sua prova e assim tirar nota 10, e eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença, tá? Então esse curso ele é baseado em todo o conteúdo que nós trouxemos lá no concurso para São Gonçalo, que aprovou ali muitas pessoas que conseguiram a classificação por conta de ter tido um excelente desempenho em redação graças ao conteúdo desse curso. Então, dá uma olhadinha nesse curso que você não vai se arrepender, tá, do investimento. Temos também aqui pedagógicos, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, você que vai fazer magistério, depois você dá uma olhadinha aqui também, que é um material aí que você pode usar em vários concursos. Tem um curso meu direcionado para professor especialista em História, tá? Você que vai fazer concurso para professor de História, dá uma olhada aqui no meu curso, que está bem completinho também. E tem aqui uma aba onde você vai encontrar vários conteúdos de questões comentadas para professores especialistas, tá? Filosofia, educação física, Você vai encontrar aqui muitas questões, material de questões específicas para
algumas especialidades da área do magistério, tá bom? Nosso material, voltando aqui, ó, História, Geografia, Português, você pode baixar uma amostra, ver um pedacinho aqui do nosso material, né, para você ter uma ideia da qualidade do material que você está adquirindo. Resolveu adquirir, clicou em adquirir. Se você pagar com boleto bancário, se você pagar com Pix, né, ou cartão de crédito, vai receber na mesma hora esse material. Nosso material é 100% digital, vai ser enviado para o seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, aí tem que aguardar até 3 dias para a confirmação do pagamento e o envio do material para o seu e-mail, tá bom? Então tá aqui dado o recadinho, depois você dá lá uma olhada e vamos então entrar na nossa aula, falar aí do processo de colonização do município de Paracambi. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que até o século XVIII, ou seja, em 1500, 1600, né, até 1715, a região onde hoje é o município de Paracambi era uma região inexplorada pela colônia portuguesa, né, pelos colonizadores portugueses. Era uma região de mata fechada e pouquíssimo explorada, tá? Estava ali intocada até o século XVIII. O que vai acontecer no século XVIII? O que acontece aqui no século XVIII? No século XVIII é quando finalmente, né, os portugueses encontram ouro no Brasil. E onde esse ouro foi encontrado? Em Minas Gerais. Entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, esse ouro vai ser transportado, porque os navios que vão para a Europa, eles partem do Rio de Janeiro, do porto do Rio de Janeiro. Então esse ouro tem que ser trazido de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. E isso era um complicador, tá? E nesse transporte do ouro, eles vão ter um caminho lá já utilizado, né, dentro do processo colonial, que é chamado de Caminho Velho. Eu vou vir aqui mostrar para você rapidinho, tá? Eles têm aqui o chamado Caminho Velho. Você pode ver esse Caminho Velho aqui, ó, nessa parte cinza clara aqui do mapa, ó, que traz o ouro lá de Ouro Preto. Ele vem sendo transportado até o porto de Paraty. Aqui ele é embarcado e levado de barco para o porto do Rio de Janeiro. E aqui ele é transferido de embarcação e enviado para a Europa. Esse caminho era um caminho mais ou menos de 700 quilômetros. Imagina o que é 700 quilômetros você transportando uma carga de ouro, muitas vezes usando um burro como seu meio de transporte, tá? Um burro com vários sacos, né, de ouro, que é um material pesado, sendo transportado. Então, era um caminho longo, era um caminho muito difícil, aqui passava pela Serra da Mantiqueira, que dificultava muito esse transporte. E havia nessa rota, muitas vezes esse ouro era extraviado, era roubado, né, porque facilitava ali a ação dos salteadores. E esse caminho não estava sendo eficiente. Em 1715, o Garcia Rodrigues Paz, ele vai abrir um novo caminho, ele vai abrir uma nova rota. Dessa vez, né, esse ouro que vem aqui de Minas, que chegava aqui em Ouro Preto, ao invés dele seguir, né, essa rota até o porto de Paraty, foi criada uma nova rota que trazia ele passando aqui pelo vale, né, chamado Vale do Café, pelas Vassouras, etc. E ele vai chegar, passa por Petrópolis, né? E ele vai chegar aqui no Rio de Janeiro e é embarcado diretamente. Esse caminho é um caminho mais ou menos de 500 quilômetros, né? Ele economiza aí uns 200 quilômetros de rota. E esse caminho novo vai passar a ser amplamente utilizado. E é nesse caminho novo que está, né, em meio a esse caminho novo, nós temos a região da cidade, né, hoje do município de Paracambi, tá bom? Então até aqui vocês entenderam? Abriu o caminho novo lá para fazer a rota do ouro e depois também para fazer a rota do café também no século XIX, a gente vai falar sobre isso depois, né, talvez em aulas futuras. E esse caminho novo vai abrir essa rota, né, vai atravessar o território onde hoje é o município de Paracambi.
E é a partir daí que esse município começa a ser povoado, começa a ser desenvolvido pelos colonizadores portugueses, tá? Em 1750, a primeira sesmaria é concedida nessa região. O que é uma sesmaria? Uma sesmaria, gente, é como se fosse uma fazenda muito grande, tá? Mas muito grande mesmo. Por quê? Você tinha as capitanias hereditárias. Lembra das capitanias lá da aula de história? Que o Brasil foi dividido em 15 faixas de terra e cada faixa de terra era uma capitania hereditária, né? Aquelas faixas gigantescas. Se você tem alguma dúvida, vai lá no Google, bota capitanias hereditárias. Vai vir várias leituras para você. Escolhe uma simplesinha que eu tenho certeza que vai te esclarecer, tá? Essas capitanias, elas eram novamente divididas por esses donatários, por esses donos das capitanias. E esses pedaços de capitania eu chamava de sesmaria. E essas sesmarias eram repartidas em fazendas, entendeu? Então você tem a capitania, que é uma faixa gigantesca de terra brasileira. Essa capitania vai se dividir em sesmarias, que são faixas grandes, porém menores do que uma capitania. E essas sesmarias acabam sendo repartidas em fazendas. É assim que vai funcionar essa distribuição de terras no Brasil nesse processo de colonização. A primeira sesmaria doada na região onde hoje é Paracambi foi doada a José Freire Pereira, né? No que ficou conhecido, né, como a região do Ribeirão das Lajes. Esse é o início da colonização dessa região, tá? Então, entre 1715 a 1750, tem gente passando para lá e para cá. A partir de 1750, você vai passar a ter uma população se estabelecendo nessa região para cultivo, né, de produtos agrícolas, tá bom? Em 1759, o que vai acontecer? Até 1759, nós temos também nessa região os jesuítas. Os jesuítas, eles vão ocupar principalmente, né, a chamada Fazenda de Santa Cruz, que é uma fazenda importantíssima aqui no Brasil, tá? Então, os jesuítas ocupam essa fazenda, ocupam praticamente todo o território onde hoje é Paracambi, praticamente estava sob o poder dos jesuítas, entre 1750 até 1759, que a Companhia de Jesus é expulsa do Brasil pelo Marquês de Pombal e todos os bens são confiscados e redistribuídos pela coroa portuguesa. Então, houve a presença dos padres jesuítas em Paracambi, se isso cai na sua prova, porém, eles foram expulsos em 1759 pelo Marquês de Pombal, tá? Que foi o governante, né, que a coroa portuguesa colocou no Brasil naquele momento. Tudo bem? Então, até aqui, 715, Caminho Novo, 750, Sesmaria, né, 759, expulsão dos jesuítas. Dando um salto agora para o século XVIII. Agora a gente já está falando de um momento... século XVIII não, desculpa, século XIX, tá? Agora a gente já está falando de um momento em que o ouro já não é um produto forte, né? Já deu uma baixada. E o que nós temos hoje na região onde é Paracambi é uma região extremamente agrícola, com muitas fazendas e com muitas plantações, inclusive com plantio de café. Em 1836, cria-se uma freguesia de São Pedro e São Paulo, tá? Do Ribeirão das Lajes. É o primeiro povoado, era um povoado religioso nessa região. Professora, mas a senhora falou que já tinha fazenda e não tinha povoado? Não, você tinha várias fazendas, mas você não tinha um centro urbano, tá? Isso que a gente fala centro urbano. É uma região onde se desenvolve um comércio, onde se tem uma convivência social. O primeiro povoado ali naquela região é a freguesia de São Pedro e São Paulo, do Ribeirão das Lajes. Um pouquinho afastado ali, mas ainda no território que compreende Paracambi, você tem o Ribeirão dos Macacos. E é lá, cortando o Ribeirão dos Macacos, que em 1861 chega a estrada de ferro Dom Pedro II, ou seja, o trem, tá? Chega a Paracambi
nesse momento, em 1861, chega o trem. O trem que vai ligar Ribeirão dos Macacos à estação de Belém. Belém, que hoje é Japeri, né? E Ribeirão dos Macacos, que hoje é Paracambi. Com a criação da estrada de ferro, isso vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região. É uma questão de tempo para que 10 anos depois, em 1871, se instale a Companhia Têxtil Brasil Industrial, justamente nessa região de Ribeirão dos Macacos. Por que essa indústria têxtil? O que é uma indústria têxtil, gente? É uma indústria que faz tecido, tá? Essas indústrias, elas precisam de muita água corrente para poder fazer a fabricação do tecido. E essa região, onde é Paracambi hoje, né, tinha muitas quedas d'água, muitas cachoeiras. E isso vai favorecer que essa indústria se estabeleça ali. Pensa no raciocínio do empresário. Eu já tenho a estrada de ferro que pode transportar minha mercadoria para o porto do Rio de Janeiro. Eu já tenho água abundante. Então aqui é uma localização providencial para a instalação dessa indústria. Então a indústria têxtil ela vai se desenvolver a partir daí em Paracambi e ela vai trazer um grande desenvolvimento. Ela vai atrair trabalhadores de várias regiões, inclusive essa freguesia aqui, ela é esvaziada porque a freguesia de São Pedro e São Paulo, vários trabalhadores vão se instalar em Ribeirão dos Macacos para trabalhar nessa indústria têxtil, nessa indústria de tecidos, tá? Essa companhia ela é importantíssima na história de Paracambi e ela é quente para a prova. Então guarda que ela foi fundada após a estrada de ferro. O que a banca pode tentar falar é que primeiro veio a companhia têxtil e depois veio a estrada de ferro. Não, primeiro a estrada de ferro e depois a companhia têxtil, ok? Em 1879, essa companhia vai receber a visita ilustre de toda a família imperial, Dom Pedro e companhia, né? Dom Pedro, sua filha, né? A princesa Isabel, toda a família imperial visita essa companhia têxtil, mostrando para nós a importância que ela tinha na economia do Império Brasileiro, tá? Era uma companhia extremamente importante na economia imperial. E a família imperial visita em 1879 pela primeira vez a companhia têxtil, tá? Mas a primeira visita a Paracambi foi aqui, ó, em 1861, Dom Pedro II vem a Paracambi, no caso, me colocando aqui em Paracambi, para inaugurar a estrada de ferro. Em 1879, ele vai lá novamente, mas para visitar a companhia têxtil. Essa companhia, ela vai passar por um incêndio, tá? Um incêndio generalizado que vai destruir boa parte da fábrica em 1883. Porém, ela é reconstruída. Em 1885, ela é reinaugurada e aí o Dom Pedro II vem, no caso, me colocando em Paracambi, né? Ele vai, né, até a companhia têxtil participar da festa de reinauguração. Então, o Dom Pedro II esteve em Paracambi por 3 ocasiões. Inauguração da Estrada de Ferro, visita a Companhia Têxtil do Brasil Industrial, né? E depois, em 1885, ele vai reinaugurar a fábrica, a companhia, após, né, a reconstrução que houve depois do incêndio em 1883. E a Companhia Têxtil dá tão certo que ela se multiplica. Em 1891 você tem a fundação da Companhia de Tecelagem Santa Luísa, ali próximo também a essa Companhia Têxtil, tá? Então, século XIX, a história de Paracambi ela é marcada pela chegada da Estrada de Ferro e também pela instalação da Companhia Têxtil e contou também com a ilustre visita, né, do imperador e da família imperial. Ok? Então, essa é a história de Paracambi, século XVII, século XVIII. Depois no século XVIII e XIX. Depois no século XX que você vai ter a criação de Paracambi, né, o processo lá de criação, de emancipação. Isso aí eu posso trazer numa próxima aula, mas para isso você tem que comentar aqui, ó, bota no comentário, quero mais aula. Só vou trazer
mais uma aula, fechando aí século XX, né, com a história de Paracambi, se você comentar aqui, se nós tivermos aqui bastante comentários aqui dizendo hashtag quero mais aula, hashtag quero mais aula. Então não esqueça de comentar se você quer que eu traga mais aulas com história de Paracambi, e também posso trazer questões geográficas, né, e outras questões que podem aparecer na sua prova, tá bom? Vamos fazer a questão então, vamos lá. Número 1. Qual foi o marco inicial que facilitou a colonização da região onde se localiza Paracambi? Então, essa região começou a ser desenvolvida a partir do quê? A. Chegada da estrada de ferro Dom Pedro II? Não, né? A estrada de ferro ela chega em 1861, mas Paracambi já estava em processo de colonização. B. A instalação da Companhia Têxtil Brasil Industrial? Também não, ela acontece em 1871, tá? C. A abertura do Caminho Novo por Garcia Rodrigues Paz, está aqui, tá? Esse é o marco do início de desenvolvimento dessa região, até então inexplorada. Aqui está falando da expulsão dos jesuítas, também não. Isso aí ocorre em 1759 e é um evento posterior ao início da colonização, né, de Paracambi. Questão 2, qual o papel dos jesuítas na região de Paracambi no século XVIII? A. Fundar a primeira fábrica de tecido? Não, né? Primeira fábrica de tecido já é século XIX, não XVIII. Controlavam grande parte das terras até serem expulsos em 1759. Tá aqui, gente. Grande parte das terras, incluindo aí a fazenda de Santa Cruz, que é uma fazenda histórica importantíssima no desenvolvimento dessa região. Construir a freguesia de São Pedro e São Paulo? Também não. Foram responsáveis pela chegada da ferrovia? Também não, tá? Então tá aí letra B de bola. Questãozinha 3, Quais das alternativas descreve corretamente a importância da Companhia Têxtil Brasil Industrial para o desenvolvimento da região de Paracambi? Agora a gente já está falando dessa companhia que foi inaugurada em 1871. Vamos falar aqui, A fábrica foi responsável pela chegada da ferrovia à região em 1861. Não, né, gente? Porque a fábrica ela vem depois da ferrovia, tá? E não antes. A Companhia Têxtil do Brasil Industrial foi inaugurada em 1924 e atraiu migrantes de São Paulo? Não, né? Em 1924, a gente pode estudar isso futuramente lá, não esquece, quero mais aulas, tá? Aqui no comentário. Caso a gente traga a próxima aula, você vai ver que em 1924 você tem a instalação de uma outra indústria têxtil, de uma outra fábrica. Mas a Companhia Têxtil do Brasil é do século XIX, tá? A instalação da Companhia Têxtil Brasil Industrial em 1871 impulsionou o crescimento do povoado de Ribeirão dos Macacos, atraindo a população do povoado de São Pedro e São Paulo. Tá aqui o meu gabarito, a letra C. E a D, vamos ver por que está errada? A Companhia Têxtil Brasil Industrial foi instalada pela primeira vez em 1960, não, né? 1960 não. É praticamente um século a menos, né, do que isso, tá bom? Então tá aí para você, letra C, é o meu gabarito. Gostaram da aula, pessoal? Então não se esqueça de deixar aqui hashtag quero mais aula. Se você quiser resolver mais de 100 questões como essa, para você chegar muito bem treinado, tá aqui para você o nosso material, olha. Dá uma olhada no Expresso, o material tá muito bom, tá? E segue a gente lá no nosso Instagram, @expressoconcurso, @prof. Joana Fernandes. Ativa o sininho aqui para você ser notificado de mais aulas. Se inscreva no nosso canal. E acima de tudo, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.